Bom dia. Bom dia. Yes, indeed. Muito bom dia. I think the group of people has moved a little bit this morning. Eu acho que o nosso grupo de pessoas se moveu um pouquinho essa manhã. I think I should stand about here. Eu acho que eu deveria ficar em pé aqui, mais ou menos. There's a movement to this side of the room. Tem um movimento desse lado do auditório. But I'm glad you came, wherever you're sitting. Mas estou muito feliz que você veio, independente de onde você está sentado. And I'm sorry for those of you who didn't get to hear the devotion. E eu sinto muito por você que não escutou, não participou da devocional. There was a lot in it I didn't understand, Teve muita coisa ali que eu não compreendi. but I know it was about Isaiah 41. Mas eu sei que foi sobre Isaías 41. And I did hear a sentence that kept recurring. E eu acabei escutando uma sentença que apareceu várias vezes. Deus es soberano e incomparado. That's it? Perfect. What about English? Oh, God is almighty and incomparable. God is sovereign. God is almighty and incomparable. And idols are nothing. E ídolos não são nada. And they can't predict the future the way God can. Eles não podem prever o futuro da maneira como Deus pode. And that's what we're thinking about in this conference. E é sobre isso que nós estamos pensando nessa conferência. If you were to read all 13 letters of Paul Se você tivesse que ler todas as 13 cartas de Paulo and look for a theme that appears in every single one of them, e procurar por um tema que aparece em cada uma delas, could you find one? você conseguiria encontrar um? We said yesterday that justification by faith is found only in a few. Nós falamos ontem que justificação pela fé aparece apenas em algumas. The kingdom of God is found only in a few. O reino de Deus é encontrado apenas em algumas. You could find the names of God and Jesus quite frequently, Você poderia encontrar os nomes de Deus e Jesus com certa frequência, but would Paul be emphasizing the same things about them each time? mas será que Paulo estaria enfatizando a mesma coisa a respeito deles toda vez que ele usa essas palavras? I gave myself the challenge to read through all 13 letters of Paul Eu desafiei a mim mesmo a ler todas as 13 cartas de Paulo and see if I could find something about the fulfillment of Scripture. e ver se eu conseguiria encontrar alguma coisa sobre o tema do cumprimento. Something about the fact that now, with the coming of Jesus, a new age has arrived. Alguma coisa sobre a ideia de que agora, com a vinda de Cristo, uma nova era se iniciou. That with Jesus' death and resurrection, there was the most important shift in history of all. Que com a morte e ressurreição de Jesus, nós tivemos a maior mudança de paradigmas até de toda a história. Not long before we came to Brazil, I saw a news story online. Não muito tempo antes de nós virmos ao Brasil, And nós vimos uma notícia. someone had done a study of many people throughout the world, Alguém havia feito um estudo a respeito de muita gente ao redor do mundo, asking them the question, what is the most significant event that has ever happened? e esse estudo foi perguntando a pessoas ao redor do mundo, e a pergunta era o seguinte: qual foi o evento mais significativo de toda a história? And immediately I had two thoughts. E imediatamente eu pensei duas coisas. I know the answer. Eu sei a resposta.
And I don't think it's going to be reflected in this study. E eu não acho que a minha resposta será refletida nesse estudo. For a Christian, the answer is clearly the resurrection of Jesus. Para um cristão, a resposta é claramente a ressurreição de Jesus. That is the moment that divides human history into two major parts. Este é o momento em que divide, que a história da humanidade é dividida em dois grandes momentos. But I was right. That's not what most of the people in this survey said. Mas eu estava correto. Isso não foi o que a maioria dessas pessoas nesse estudo disse. The most common answer was putting men on the moon. A resposta mais comum foi levar o homem à lua. Well, Bem, what do you say? Osh? Yeah. o que é que você diz? Oxe. Estou ensinando Oxente. algum português para ele. Yeah. Oxente. I mean, I was happy because that means I was alive when the most important thing happened. E eu fiquei feliz porque eu percebi que eu estava vivo quando a coisa mais importante aconteceu. It was the summer of 1969. I was 14 years old. Era o verão de 1969 14. e eu tinha 14 anos. And our family was watching our black and white television set with great interest. E a nossa família estava assistindo a nossa TV preto e branco com grande interesse. And we heard Neil Armstrong give what is now that very famous quote. E nós escutamos o que Armstrong falou e que agora é uma citação bem famosa. One small step for man, one giant leap for mankind. Um pequeno passo para um homem, mas um passo gigante para a humanidade. But even then, I don't think anybody in my family ever thought, this is the most important thing that's ever happened in human history. Mas mesmo naquela ocasião, eu imagino que nem a minha família imaginou que aquele teria sido o evento mais importante da história da humanidade. It's a good reminder about how differently people think about things in different parts of the world. Isso tudo é um bom lembrete de como as pessoas pensam de forma diferente em partes diferentes do mundo. And in different sections of every one of our communities. E em setores diferentes de cada uma das nossas comunidades. So let's see what happens if we go through the individual letters of Paul. And I am going to go in one possible chronological order of these letters. Ok, então vejamos o que acontece se nós passarmos por cada uma das cartas de Paulo individualmente e eu vou seguir uma ordem bem particular, uma ordem cronológica bem particular das cartas de Paulo. I don't need to read them in English. I will simply let Diego read each and then I will make a comment or two. Eu não preciso ler tudo isso em inglês, eu vou simplesmente deixar o Diego ler e eu vou fazer um comentário ou dois. Galatians 4:4-5. Gálatas 4:4-5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A plenitude do tempo. The fullness of time. A plenitude do tempo. I just said that. Okay. The fullness of time. Just kidding. Something very special about this moment that God understood was the perfect time to send Jesus. Alguma coisa a respeito desse tempo, dessa época, Deus entendeu como sendo a plenitude do tempo, o tempo perfeito para enviar Jesus. To redeem those under the law. Para redimir aqueles que estavam sob a lei. The law could not save anyone. A lei não podia salvar ninguém.
Oh, its sacrifices created a way that people could have forgiveness of sins. The law had its sacrifices so that people could have forgiveness of sins. É verdade que a lei possuía os seus sacrifícios de forma que as pessoas podiam ter o perdão dos seus pecados através deles. But Paul claims, especially in Galatians, that the law was pointing forward to when there would be a full and final sacrifice. Mas Paulo afirma, especialmente em Gálatas, que a lei apontava para o futuro, para um momento em que haveria um único e perfeito sacrifício. 1 Thessalonians 2:16, the second half. 1 Tessalonicenses 2:16b, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Definitivamente. Oxe. There's another way you can translate that. Há uma outra maneira de se traduzir isso. That the wrath of God has come upon them at last. Que a ira de Deus é chegada sobre eles finalmente. But either way, this is something final. This is something definite. Mas de uma forma ou de outra, isso aqui é algo final, definitivo. Because this is the moment that God is not only making salvation available, He is also announcing judgment. Porque esse é o momento em que Deus não está simplesmente tornando salvação viável, possível, mas também julgamento. Now, 2 Thessalonians is mostly about the future. Agora, segundo aos Tessalonicenses, na sua maior parte a respeito do futuro. And so it really doesn't say anything about Jesus coming as fulfillment. Então ela não fala muito a respeito de Jesus vindo como cumprimento. But it does talk about the special time when Christ returns. Mas ela fala a respeito de um tempo, de um momento especial quando Cristo retornará. And it says, segundo aos Tessalonicenses 2:6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. em ocasión propia. The proper time. The time that God has decreed. O tempo apropriado, o tempo que Deus decretou. Just as things prophesied in the Old Testament came true with Jesus' first coming, Assim como coisas que foram profetizadas no Antigo Testamento se cumpriram com a vinda de Jesus, those prophecies that were not fulfilled will be fulfilled at his second coming. aquelas profecias que ainda não foram cumpridas serão cumpridas na sua segunda vinda. 1 Corinthians 10, verse 11. 1 Coríntios 10:11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Os fins dos séculos. This is the culmination or the goal to which all previous eras have been pointing. Essa era é o propósito final, né, a culminação para o qual todas as demais eras do passado apontavam. And all of the narratives of the Old Testament are to be examples, good or bad, for Christians. E todas as narrativas do Antigo Testamento, elas estão ali como exemplos para todos os cristãos, os exemplos bons e ruins. 2 Corinthians 3:6. Segundo aos Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma nova aliança, a new covenant, a new age. This is Jeremiah's prophecy coming true. Uma nova aliança, uma nova era. Essa aqui é a profecia de Jeremias se cumprindo. We talked about it yesterday when God will write his law on human hearts. Nós falamos sobre ela ontem, quando Deus escreverá a sua lei no nosso coração.
Romans 10:4. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. The end of the law, it can also mean the culmination, the completion of the law. O fim da lei, isso também pode significar a culminação da lei, o objetivo final da lei, Is Jesus Christ. é Jesus Cristo. Everything in the Old Testament has been building toward him. Tudo no Antigo Testamento está sendo construído em direção, apontando para Cristo. That doesn't mean that you can find something about Jesus in every verse. Isso não significa que você pode encontrar algo sobre Jesus em cada verso do Antigo Testamento. One of the books that Sergio advertised was about that. Um dos livros que o Sérgio falou aqui a respeito é sobre isso. How to responsibly preach and teach the Old Testament Como pregar e ensinar de forma responsável sobre o Antigo Testamento. and recognize how it points to Christ. E como reconhecer como o Antigo Testamento aponta para Cristo. I mean, I could give you a rather ridiculous example. Eu poderia te dar um exemplo ridículo. 1 Chronicles 1:40. Primeiro livro de Crônicas, Chapter 1, verse 40. capítulo 1, versículo 40. The sons of Shobal, Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam. The sons of Zibeon, Aya, and Anna. Os filhos de Zobal eram Aliam, Manaate, Ebal, Sefó e Onã. Os filhos de Zibeão, Aías e Aná. Well, that was exciting. Isso foi empolgante. What am I supposed to do with that verse? O que é que eu devo fazer com esse verso? Should I ask my children to memorize it? Eu deveria pedir aos meus filhos para memorizar isso? Does it point forward to Jesus? Ele aponta para o futuro em direção a Cristo? Is Jesus in there? Jesus está nele? No, of course not. Não, claro que não. It is simply one small part of many chapters of genealogies. Essa aqui é apenas uma parte muito pequena de muitos capítulos sobre genealogia. And so I have to understand how a genealogy functioned in the Old Testament. Portanto, eu preciso compreender qual é a função de genealogias no Antigo Testamento. And it is interesting that the genealogy of Jesus in Matthew 1 E é interessante que a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1 does include a few names that appear in the opening chapters of Chronicles. de fato inclui alguns nomes que aparecem aqui no livro de Crônicas. So, yes, I can preach Jesus from the book of Chronicles, Então, é claro, eu posso pregar sobre Jesus a partir do livro de Crônicas, but I have to take a large portion of it at a time. mas eu preciso ler, pregar sobre uma porção bem maior desse livro em cada sermão. And when I do, then what Paul said in Romans makes sense. E quando eu faço isso, então aquilo que Paulo fala em Romanos faz sentido. But let's go to the next slide. Mas vamos para o próximo slide. The little book of Philemon. O pequeno livro de Filemon. Filemon, versos 10 a 11. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. There is no explicit reference to promise and fulfillment in Philemon. Não há nenhuma referência explícita ao tema de promessa em cumprimento na carta a Filemon. But the entire little letter is about the transformation of this slave by the name of Philemon.
Mas toda essa carta é sobre a transformação deste escravo chamado Filemon. Because he became a follower of Jesus thanks to meeting up with the Apostle Paul. Porque ele se tornou um seguidor de Cristo, graças ao seu encontro com Paulo. Sorry, I was distracted by the camera. Desculpa, eu fiquei apenas um pouco distraído com a câmera. Philemon had a major shift in his life, just like there was a major shift in the history of the world. Filemon experimentou uma mudança dramática na sua vida, da mesma forma como houve uma mudança dramática na história do mundo. Now comes a passage that Professor Diego is the expert on. E agora vem a passagem que o professor Diego é expert. Colossians 2:17. Colossenses 2:17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. So what should we learn from this? Então o que é que nós deveríamos aprender disso? They will have to come tonight. Oh, you're talking about that tonight. You must come back. Oh, você falará sobre isso hoje à noite, você precisa voltar. But the important thing here is to see that the Old Testament period is just a shadow. Mas o que é importante aqui para a gente ver agora é que o período do Antigo Testamento é chamado aqui de apenas uma sombra. The body, the reality, the thing to which the Old Testament was pointing is the New Covenant. Mas o corpo, a realidade, a coisa para o qual o Antigo Testamento apontava é Cristo. And his new covenant. É Cristo e a sua nova aliança. How about Ephesians 1:9-10? E o que falar sobre Efésios 1:9-10? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Na dispensação da plenitude dos tempos. Again, we have this idea of different periods of time. Novamente nós encontramos aqui essa ideia de tempos, de períodos diferentes da história. And with the coming of Christ, we have reached the fulfillment, the finality. E com a vinda de Cristo nós então chegamos ao cumprimento, ao final desse período. I'm sure you know this famous passage in Philippians 2:8-9. Eu tenho certeza que você conhece essa passagem em Filipenses 2:8-9. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. This is the very middle part of a special confession of faith that Paul gives in Philippians. Esta aqui constitui a parte do meio, né, de uma confissão de fé muito importante que Paulo escreve na carta aos Filipenses. Commentators have often thought of it in the shape of the letter V. Comentaristas geralmente pensam a respeito desta confissão, deste hino, com o formato da letra V. Jesus begins as the very God of the universe. Jesus começa como o grande Deus de todo o universo. But he descends to become a human and then to become a suffering human. E aí ele desce para se tornar humano e daí desce um pouco mais para se tornar um humano que sofre. And finally dying the most agonizing death of crucifixion. E finalmente morre em uma morte das mais agonizantes através da crucificação. But because he is willing to do this, God raises him up and exalts him back to the heavens. Mas porque ele voluntariamente fez isso, Deus o ressuscita e o exalta de volta aos céus. There is no word here for fulfillment. Não há uma palavra aqui para cumprimento, but the concept is certainly there, a dramatic shift
in the periods of world history. Mas o conceito certamente está aqui, uma mudança dramática na história da humanidade. Now, I am an old man, and so I become forgetful sometimes. Agora, eu sou um homem já velho e às vezes eu fico um pouco esquecido. I was interrupted when I was preparing these PowerPoint slides. Eu fui interrompido, né? Alguém me interrompeu quando eu estava preparando esses slides. And when I went back to work, I completely forgot that I didn't give you 1st and 2nd Timothy and Titus. E aí, quando eu voltei ao trabalho, eu completamente esqueci que eu não dei a vocês 1ª e 2ª Timóteo e Tito. So here they are with no PowerPoint slide. E aqui elas estão então sem nenhum slide PowerPoint. 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6. 1 Timóteo capítulo 2, verses 5 to 6. versos 5 a 6. 1 Timóteo. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Porquanto há só Deus e só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Who gave himself as a ransom for all people, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. This has now been witnessed to at the proper time. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. There's that same concept, the proper time, the right time that God knew was the perfect time. E aqui nós encontramos novamente aquele conceito, o tempo apropriado, o tempo perfeito, o tempo de Deus. 2 Timothy 1, 9 to 10. 2 Timóteo 1, 9 a 10. Starting in the second half of verse 9. Eu vou começar na segunda metade do verso 9. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. That's an important reminder that God's grace has always been available to human beings. Esse é lembrete muito importante de que a graça de Deus tem sempre estado disponível para a humanidade. Remember what we read yesterday in John 1:17? Você lembra que nós lemos ontem em João 1, verso 17? The law was given to Moses, grace in the time of Jesus. A lei foi dada a Moisés, graça no tempo de Jesus. But John also said it was grace on top of grace. Mas João também nos diz que era graça sobre graça. There was always grace in human history from our Lord. Sempre houve graça na história da humanidade. But that grace becomes even greater and even clearer in the new covenant. Mas aquela graça se torna ainda maior e ainda mais clara na nova aliança. And so verse 10 says, but it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus. Verso 10 nos diz, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. And finally we can turn to Titus chapter 3. E finalmente nós podemos ver Tito capítulo 3. Verse 4. Verso 4. When the kindness and love of God our Savior appeared. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Something wasn't as clear before Jesus came.
Algo não estava assim tão claro antes da vinda de Jesus. And that verse then introduces a nice summary of the gospel. E esse verso então nos apresenta um resumo maravilhoso do evangelho. Verse 5 says he saved us not because of righteous things we had done, but because of his mercy. No verso 5 ele diz que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou. And verses 6 to 7 go on to elaborate that salvation. E versos 6 a 7 continua elaborando um pouquinho mais sobre esse tema da salvação. Have I convinced you that fulfillment and the completion of the old age is central to Paul? Eu já convenci você de que o cumprimento, né, e a ideia desta nova era é essencial para Paulo. But if not, let me try a different approach. Mas se ainda não conseguir, deixa eu tentar uma abordagem diferente. Imagine you are Saul of Tarsus on the road to Damascus. Imagine que você é Saulo de Tarso em seu caminho para Damasco. You are absolutely convinced you are doing the will of God. E você está absolutamente convencido de que você está fazendo a vontade de Deus. This recently killed man by the name of Jesus was an apostate. Esse homem que recentemente foi assassinado, que foi morto, chamado Jesus, era um apóstata. He changed too many things of Judaism. Ele mudou muitas coisas do judaísmo. Yes, it looks like he fulfilled some of the prophecies of the Old Testament. Sim, é verdade que ele parece ter cumprido muitas coisas dos profetas do Antigo Testamento. But there were others that he simply did not fulfill. Mas há outras coisas que ele simplesmente não cumpriu. You can't believe somebody like that. Você não pode acreditar em alguém como ele. In fact, those Jews who follow Jesus are rebelling against God. Na verdade, aqueles judeus que seguem ou seguiram a Jesus são rebeldes contra Deus, estão em rebeldia contra Deus. They are preventing our people from receiving all of God's blessings. Eles estão impedindo o nosso povo de receber todas as bênçãos de Deus. We have to find a way to stop Christians. Nós precisamos encontrar um meio de parar os cristãos. And all of a sudden, Então, de repente, Paul sees a light and hears a voice in the sky. Paulo vê uma luz e escuta uma voz no céu. Saul, Saul, why are you fighting against me? Saulo, Saulo, por que você luta? Você está lutando contra mim? And in a moment, Saul realizes that Jesus is the divine Lord, God of the universe. E então, em um momento, Paulo reconhece, entende que Jesus é o Senhor, o Messias. Galatians chapter 1 will say, Paul will say in Galatians 1 that the gospel he received did not come from any human being. Paulo nos diz em Gálatas capítulo 1 que o evangelho que ele anunciava não foi recebido por ele através de nenhum homem. And yet in other places he describes what he has learned from the apostles. Embora em outros lugares ele descreve o que ele havia aprendido dos outros apóstolos. 1 Corinthians 11 he quotes what Jesus said at his last supper. Em 1 Coríntios 11, ele cita o que Jesus havia falado na última refeição. In chapter 15, he quotes the tradition about who the resurrected Jesus appeared to. No capítulo 15, ele cita a tradição a respeito de quem o Jesus ressurreto era e a quem havia aparecido. So what does he mean that he didn't get his gospel from people but directly from God?
Então, o que ele quer dizer quando ele fala que ele não havia recebido o evangelho de homem algum, mas diretamente de Deus? A Korean scholar by the name of Seyoon Kim has written an important book on this. Um acadêmico coreano chamado Seyeon Kim. Seyoon Kim. Seyeon Kim. Ele And escreveu algo muito importante sobre isso. And he says there are 4 theological concepts that would have changed immediately for Paul. E ele nos fala então que 4 conceitos teológicos importantes foram imediatamente transformados na mente de Paulo. Immediately, what we call Christology, our understanding of Jesus, would have changed. Imediatamente, aquilo que nós chamamos de cristologia, ou o entendimento de Cristo, mudou. Oh, meu Deus. Oh my God. Jesus is not an apostate. Jesus não é um apóstata. He is God's liberator, the Messiah. Ele é, na verdade, o libertador, o Messias de Deus. The doctrine of soteriology, how to be saved. A doutrina da soteriologia, como ser salvo. It can't be found just in the law. Não pode ser encontrada apenas na lei. All that Jesus taught must be right. These things are fulfilled in him. Tudo que Jesus ensinou deve ser verdade, foi cumprido nele. His ecclesiology, the doctrine of the church, would have changed. A sua eclesiologia, a doutrina da igreja também mudou. God's people are not all Jews, except those who reject their religion. O povo de Deus não são simplesmente os judeus, aqueles que rejeitaram a sua lei. Along with Gentiles who convert to the Jewish religion. Junto com os gentios que se converteram à religião judaica. God's people are followers of Jesus, of any race. O povo de Deus são seguidores de Jesus, independente da sua raça. And Paul's eschatology would have changed. E a escatologia de Paulo também mudou. His doctrine or understanding about the last days, about final things. A sua doutrina ou compreensão a respeito das últimas coisas, dos últimos dias. People didn't have to keep waiting for the messianic age to begin. It has now begun with Jesus. As pessoas não precisavam continuar esperando para que a nova era se iniciasse, porque ela já se iniciou com Jesus. Can you imagine such a transformation coming to a person all at one time? Você consegue imaginar uma transformação tão radical ocorrendo a uma pessoa de uma vez só? Talk about turning your world upside down. Isso é falar a respeito de colocar o seu mundo inteiro de cabeça para baixo. And then he was blind and not able to see for a time. E então ele ficou cego e incapaz de ver por algum tempo. Some of you are pastors of your church. Alguns de vocês aqui são pastores das suas igrejas. What would it be like if you were walking to your church building someday? Como seria se você um dia estivesse de repente a caminho do prédio da sua igreja? And you saw Jesus in the heavens? E você então visse Jesus nos céus? And you thought you had been following God? E você então pensava que você estava já seguindo a Deus? But suddenly you realized you had so much that was wrong? Mas de repente você percebeu que havia tanta coisa que estava errada, que você havia compreendido de forma errada. All of a sudden you can't see? De repente você não consegue ver. Oh, thankfully one of your church members comes along and takes you by the hand.
Felizmente, um membro da sua igreja acaba passando por ali e te pega pela mão. so that you don't fall off the stage. So that you don't fall off the stage De forma que você não cai do palco. or a pothole in the street. Ou acaba caindo na rua. And then you are led to some believers' home. E você então é levado para alguns crentes numa casa. And they teach you that the prosperity gospel is all wrong. E eles então te ensinam, falam para você que o evangelho da prosperidade é completamente errado. Or whatever else it was that you were believing. Ou o que quer que seja que você ali acreditava. That's a traumatic experience. Essa é uma experiência traumática. It didn't teach you all of the sayings of Jesus. Isso não te ensinou todos os dizeres de Jesus. It didn't help you to learn what all the miracles were that he worked. Não te ajudou a ver, a entender quais foram todos os milagres que ele havia realizado. Other people would have to teach you those stories. Outras pessoas teriam que te ensinar aquelas histórias. But if your understanding of Jesus was completely different, Mas se a sua compreensão de Jesus fosse completamente diferente, and of how to be saved, em como ser salvo, and who God's people were, e quem é o povo de Deus, I'm sorry for this coming example, Diego. eu lamento bastante por este exemplo que eu vou dar. But that the church includes people from Brazil and Argentina. I don't know if he will even translate that. Mas será que a igreja inclui pessoas tanto do Brasil como da Argentina? Não sei nem se ele vai traduzir isso. Thank you. And that the last days have already started. E que os últimos dias já se iniciaram. The only thing left is for Christ to come back. A única coisa restando agora é que Jesus volte. The signs are happening all around. Os sinais estão acontecendo ao redor de nós. The question somebody asked last night has been answered. A pergunta que alguém fez ontem foi respondida. There's nothing more that needs to happen for Não há Christ to mais- return. Não há mais nada que precise acontecer até a volta de Cristo. I will say it again, that would be traumatic. Eu direi uma vez mais, isto teria sido traumático. That would change the way I thought about everything in life. Porque isso mudaria a maneira como eu pensava a respeito de tudo que é importante no mundo. So what I want to do for the next 8 or 9 minutes and then after the break Então, o que eu quero fazer pelos próximos 8 ou 9 minutos e depois do intervalo is to say a little more about each of these 4 topics. e é falar um pouco mais a respeito de cada um desses 4 tópicos. And I have created some slides that have way too much on them. E eu fiz alguns slides que contêm, na verdade, muita coisa em cada um deles. I am not going to work slowly, line by line, through everything you see. Eu não vou passar por cada uma dessas linhas, né, em detalhes dos próximos slides que você verá. But you can read it for yourself. Mas você pode você mesmo ler essas coisas. Let's look at a slide on Paul's Christology. Vamos dar uma olhada em um slide sobre a cristologia de Paulo. Ay, caramba. All of that. Tudo isso. Paul does not teach as explicitly as John about the Trinity. Paulo não ensina tão explicitamente quanto João a respeito da Trindade.
but he gives a couple of key statements Mas ele nos dá cerca de nos traz umas duas afirmações essenciais. in 1 Corinthians 8:6. Em 1 aos Coríntios, capítulo 8 e verso 6, He seems to have a problem counting. parece que Paulo aqui tem um problema com matemática, com contagem. He says, for us Christians, there is but one God, the Father, Ele diz, mas para nós há um só Deus, nós os cristãos, há um só Deus, o Pai, from whom all things came and for whom we live. de quem são todas as coisas e para quem existimos. One God. Um Deus. But he doesn't stop there. Mas ele não para aqui. And there is but one Lord, Jesus Christ, E há um só Senhor, Jesus Cristo, through whom all things came and through whom we live. pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. He says basically the identical things about God and about Jesus, Ele fala praticamente as mesmas coisas a respeito de Deus Pai e de Jesus. and yet he says there's only one God. E ainda assim ele fala, mas há um só Deus. This is a new form of arithmetic. Isso aqui é uma nova forma de aritmética. 1 plus 1 equals 1. Mais um é igual a um. Only a Jew could come up with that. Somente um judeu poderia criar isso. Everybody else would say, no, 1 plus 1 is 2 and you have two gods. Todo mundo, todo o restante diria, não, mais um é igual a dois, então são dois deuses. But Paul is not abandoning his monotheism. Mas Paulo não está abandonando o seu monoteísmo. He's just saying this experience I had with Jesus shows me that he's God. Ele está simplesmente dizendo que esta experiência que eu tive com Jesus me mostra que Ele é Deus. How is this possible? Como é isso possível? I suspect Paul would have said, I don't know. Eu imagino que Paulo diria, eu não sei. I just have to affirm it. My experience compels me to. Eu simplesmente preciso afirmar isso. A minha experiência me leva a fazê-lo. Look at Ephesians 4:4-6. Dê uma olhada em Efésios 4:46. 4:4-6. Yeah. 4:2-6. Sorry. Ok, Efésios 4:4-6. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança. One Lord, that would be Jesus, one faith, one baptism. Há um só Senhor, isso aqui é Jesus, uma só fé e um só batismo. Oh, so now you've got two new gods. Então agora você tem dois novos deuses. No. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Não, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Here is another new kind of arithmetic. Aqui nós temos mais um tipo de aritmética. 1 plus 1 plus 1 equals 1. Mais um é igual a um. Those of you who are children should learn that and teach that to your parents. Eu acho que as crianças deveriam aprender isso e ensinar isso aos seus pais. Divine arithmetic. A aritmética divina. 1 plus 1 is 1, and 1 plus 1 plus 1 is 1. Um mais um é um, e um mais um é um. And then throughout Paul's letters,
he appropriates every title he can think of from the Old Testament. E em suas cartas, Paulo se apropria de todos os títulos que ele consegue pensar ali sobre Deus e aplica para Cristo. He is Son of God. Ele é o Filho de Deus. He is Lord, Ele é Senhor, Messiah. Messias, The second Adam, o segundo Adão, the human being who does God's will perfectly because Adam sinned. o ser humano que obedece à vontade de Deus perfeitamente porque Adão havia pecado. The human being who has preserved perfectly God's image. O ser humano que havia ainda retido, preservado de forma perfeita a imagem de Deus. And then he thinks of every metaphor from his world to describe the significance of Jesus' death. E então Paulo pensa em todas as metáforas possíveis do seu mundo para descrever a obra de Cristo. The funny thing is that we look at this list of terms and we say, oh, that's technical theology. A coisa engraçada a respeito disso é que a gente olha para essa lista aqui e fala, oh, são termos teológicos técnicos. In Paul's world, these were just common terms that everyone understood. Mas no mundo de Paulo, esses aqui eram apenas termos muito comuns que todos entendiam. A temple sacrifice, Um tipo de sacrifício, um sacrifício de templo. the price you paid to buy a slave's freedom, O preço que você paga para comprar a liberdade de um escravo. the judge's declaration in the courtroom, not guilty. A sentença de um juiz em uma corte não culpado. Inviting a child or an adult into your home to become a legal heir. Trazer uma criança ou um adulto, né, para sua casa e torná-lo um herdeiro legal. Reconciliation, overcoming interpersonal hostility. Reconciliação entre partes que estavam com hostilidade. A new creation, like when you bought a new set of clothes. Uma nova criação, da mesma forma quando você coloca novas roupas. And you feel like a new person. E você sente como se fosse uma nova pessoa. And then the concept that one day we will be perfected without sin. E então o conceito de que um dia nós seremos perfeitos, sem pecados. All of these changes to prepare us for mission to the world. Todas essas mudanças para nos preparar para missões no mundo. And every one of these concepts at some point in Paul's letters is backed up by Old Testament scripture. E cada um desses conceitos nas cartas de Paulo, em algum momento nas suas cartas, recebe o suporte do Antigo Testamento. Do you wake up every morning and say, "Thank you, Jesus, for giving me new life"? Você acorda todas as manhãs e fala, muito obrigado, Jesus, por me dar uma nova vida. Help me live in a way today that others can see I am different. Ajude-me a viver hoje de uma forma que as pessoas possam perceber que ele é diferente, que eu sou diferente. Okay, I have to be honest. Ok, eu preciso ser honesto. It takes me about 30 minutes after I wake up before I can say that. Ok, ele leva mais ou menos 30 minutos após eu acordar até que eu consiga falar algo assim. I learned many years ago it takes my wife about an hour. E há muitos anos atrás, a minha esposa precisa de mais ou menos uma hora. But someone asked last night, what difference does fulfillment make for preaching? Mas alguém perguntou na noite passada o que é o tema do cumprimento, como que o tema do cumprimento é refletido na pregação. And my answer was optimism.
E minha resposta foi otimismo. It's so easy to think about all the things God has promised that we don't have yet. É muito fácil nós pensarmos a respeito de todas as coisas que Deus prometeu e que nós ainda não possuímos. If you read Paul's letters from start to finish, that is not his spirit. Se você lê as cartas de Paulo do início ao fim, você vai perceber que esse não é o espírito dele. His spirit is, look at everything you already have that unbelievers don't have. Seu espírito, na verdade, é olhe e observe todas as coisas que você já tem e que descrentes não possuem. And fortunately, God gives good gifts at times even to unbelievers. E, felizmente, Deus concede bons dons e dádivas até mesmo para descrentes. Theologians talk about common grace. Teólogos falam a respeito de graça comum. And one of those gifts is coffee. E uma dessas dádivas é café. So I think we should take some time to celebrate that gift as well. Então eu acho que a gente deveria tirar algum tempo para celebrar essa dádiva também. And then we'll keep going afterwards. E então a gente vai continuar depois do intervalo.